vimos. Amém. Aquilo que ouvimos. Amém. Que coisa, hein? Nós estamos atravessando um percurso que todos os profetas atravessaram. O Senhor Jesus Cristo também atravessou. E todos os homens de Deus atravessaram. É as acusações falsas do falso pregador. É verdade. Do falso ministro que interpreta a palavra da sua maneira para sustentar seus castelos e os seus pontos de vista. É. Mas por causa disso, não anula a nossa fé. Porque nós cremos da maneira que está escrito. Aleluia. Amém. Agora então, a unidade da fé. Só para nós encerrar essa parte aqui. A unidade da fé. A unidade da fé. Então, o cristão, a noiva de Cristo, Amém. não é unida em grupo. Aleluia. Glória a Jesus. A noiva de Cristo, ela tem a unidade da fé individualmente na palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora, seria o caso no nosso dia, e seria também um desafio, assim como entramos em muitas falsas acusações que tentam nos desafiar, mas com a verdade também nós fizemos um desafio. Para algum pregador nos mostrar de condição escriturística qual é desses grupos que é a noiva de Cristo. Uhum. Qual é dessas igrejas que é a noiva de Cristo? Quando todos dizem, somos a noiva de Cristo. É. Mas de acordo com a revelação da palavra, nas escrituras e pelo que o mensageiro prega, aonde está essa noiva? É. Quem é o grupo de gente que pode dizer que todos eles são o grupo da noiva? Numa divisão, como diz o profeta. Se vai julgar pela Assembleia, onde ficam os batistas. Se vai julgar pelo catolicismo, o protestantismo está perdido. Mas Deus vai em Apocalipse 20. É pela sua palavra. Os livros foram. Aleluia. Amém. Aí está. Então agora, de acordo com o que o profeta ensina, uma unidade de fé. Não está se tratando de grupo de pastor fulano e tal. Está se tratando de uma unidade individual que só Deus conhece o seu eleito. Aleluia. Glória a Deus. Agora, é bom nós recordar, nesta mesma gravação, as condições que os nossos pais, depois que o catolicismo tomou controle e mataram nossos irmãos, da condição que vieram os nossos pais. Vieram ensinado por sacerdote e não por profeta. Isto o irmão Brana diz. É. Que o povo dos antigos tempos sempre era ensinado por profeta. Uhum. Mas os nossos, o povo gentil das nações, Roma tomou controle e que eles eram ensinados por sacerdote, confessando pecado para padre, para cura, como diz a língua espanhola. Eles eram ensinados por um quintuplo da igreja romana. Papa, bispo, arcebispo, padres e cardeais. Eles eram ensinados por esse quintuplo. Não era por um profeta. E a maneira de Deus nunca foi assim. É. Sempre foi através de um profeta. Aleluia. Por isso Deus tinha que voltar nos nossos dias, trazer a mensagem através de um profeta. Glórias. Bom, mas Satanás, na sua astúcia, agora faz com que, depois de Martinho Lutero, começou a ser difundido a condição da reforma, a condição de uma evangelização que ia além do que o Roma ensinava. Então o que aconteceu? Muitos povos começaram a deixar as condições da Igreja Católica e associar Igreja Luterana, Metodista e hoje nos nossos dias, nos pentecostais, com uma base muito alta, como que 4.000 ou mais denominações evangélicas ou protestantes. Então o povo vinha ensinado por sacerdote católico romano. Depois passou, não a profeta, passou para pastores. Uhum. De novo, Satanás só tirou a máscara e continua, porque padre e pastor são ministros. Ministra certo ou errado, mas estão ministrando.
Então, se padre é sacerdote, pastor também está no sacerdócio. Então, ficaram na mesma condição. Vinham pelos padres ensinados, aí Satanás entrou e eles deixaram a Igreja Católica Romana e foram para a organização luterana, metodistas e pentecostais. Então ali foi justamente aonde eles pensaram que estava o escapo e estavam no mesmo lodaçal. Mas, como a mensagem para o seu dia era aquela, aqueles que no seu dia foram fiel, o profeta nos diz que é os que saem. Amém. Mas agora no nosso dia, então entra a mensagem no Brasil em 1971 e começou os evangelistas, os servos, porque Deus pega trabalhadores, trabalhador são servo, Amém. e eles já pensam que são filho. E às vezes um trabalhador leva a mensagem para filho. Vai lá e diga para o meu filho, meu servo, meu peão, vai lá e diga para o meu filho isso e isso. Pronto. Então muitos servos que trouxeram a mensagem de início pregaram para filhos. E muitos filhos de Deus se manifestaram por uma mensagem do servo. Mas Jesus disse que o servo não herda, Amém. é o filho que herda. Aleluia. E o apóstolo Paulo diz também que o herdeiro é que herda. E o herdeiro não é o servo, é o filho. E um servo pode ser pago ele e mandado embora a qualquer hora. Mas o filho, não. O filho tem a herança nas suas mãos. Aleluia. Então a mensagem começou a ser difundida. Não estou dizendo que muitos desses pregadores não eram filho, mas a maior parte, pelo que vimos, era o servo. Porque quando a mensagem levantou mesmo que precisou luz, eles não conseguiram a crer. Então eles não eram filho, porque o filho crê em tudo e cuida de tudo que o pai tem. Para poder ser adotado tem que cuidar de tudo que o pai tem. Não é verdade? Então de tudo que o profeta diz, o filho zela. Amém. Mas o servo, daí começa a estragar. E se apoderar da vinha, não diz as escrituras? E aí então, mata um e apedreja o outro. E por fim, iam tentar matar o filho. Não é o que está acontecendo no nosso dia? Diz daí nós ficamos com a herança. Mas em verdade, nunca serão herdeiros. Porque o invasor será despejado um dia desse. Porque o próprio mundo, a terra, foi invadida por invasor. Mas os herdeiros são os filhos. Aleluia. Deus deu a terra para o seu filho, não para os filhos de Caim, mas deu para Adão. Agora então, voltando ao assunto. Chegamos no nosso dia. Então veio por padres, depois para pastores das organizações denominacionais. Agora entra a mensagem e o povo aceitou a mensagem, que era a mensagem de um profeta. E entraram para os primeiros rudimentos em Atos 2,38. Tá certo que tem que ter. E vocês viram o que aconteceu? Deu na mesma. Agora o povo deixou de novo de crer num profeta e estão crendo nos pastores. De novo. E o Mambrana disse, você mostra bem na palavra e eles perguntam para o pastor ou para o sacerdote. E o sacerdote faz uma interpretação e tira como a ave que come a semente. Que a semente ficou à beira do caminho, à beira de espírito denominacional. E aí come a semente. Porque estava na beira do caminho e a outra em terras muito pouquinho por baixo era um laje. Também cresceu, mas não frutificou e morreu. Veio até o Arthur na mensagem, mas ela não pode crer mais. Mas aquela que caiu em boa terra, com profundidade, Amém. Glória a essa Deus. produz na sua porcentagem de 100%. Aleluia. Amém. Vocês viram o que aconteceu? Então, por isso hoje, a obra de restauração continua, meus irmãos. A obra de restauração continua. O ministério do irmão José está fazendo restauração. Glória. Mas pastor está fazendo restauração não nas condições cerimoniais e nem tampouco trazendo novas revelações sobre as mensagens. Ele está transmitindo as mensagens. Mas a restauração que está fazendo é que está tomando uma posição e dentro dessa posição está iluminando as coisas falsas. E quem tem visão espiritual está vendo o que Deus está fazendo. É verdade. Amém. E nós, de acordo com o que o profeta ensina, não confiamos. Nós não confiamos
a palavra para nós crer no que Efésios 4:11 fala. Ah, pastor, mas Deus disse que deu para perfeição. É perfeição se falar o que o profeta falou. Amém. Mas por ser pastor, por outros dizer que é apóstolo, nós não confiamos. Nós vamos conferir com a palavra. E tem uma coisa, irmão. Eu, da minha parte, pastor Jorge Aquino, cidade de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Brasil. Da minha parte. Assumo e respondo da minha pessoa. Irmão José não tem nada com o que eu estou pregando para ele responder. Nem tampouco pastor nenhum. É eu. Da minha parte, não reconheço nenhum ministério que diz que é apóstolo, que diz que é pastor, que diz que é da mensagem, que diz que está no arrebatamento, se não respeita o ministério do irmão José Brana. É verdade. Porque se ele não respeita o ministério do irmão José Brana, ele não respeita o William Mário Brana. É verdade. E não respeitando o William Mário Brana, ele não pode estar no arrebatamento, porque a voz de arcanjo vem pelo mesmo Senhor. Amém. Glória a Deus. Então o senhor da sua parte não reconhece nenhum ministério. Mas e o senhor então não crê nos 5 ministérios de Efésios 4:11? Creio, mas eu creio que esses ministérios são aqueles que estão respeitando a palavra, que estão em comunhão com o ministério nos nossos dias atual, que se trata do ministério universal. Amém. Porque a noiva não é um grupinho local, É uma unidade de fé individualmente que vem dos eleitos que só Deus sabe quem eles são. Porque o irmão Brana, na sua mensagem, nos esclarece que Satanás sabia onde estava a noiva de Adão. Ele sabia onde estava a noiva de Jeová. Ele sabia onde estava a noiva de Jesus, levou para Niceia. E por isso, nesse último tempo, só Deus sabe quem é a noiva. Amém. E Lucifer não sabe. Glória a Deus. Mas queremos ser parte, porque temos vindicação. Temos deixado companheirismo para trás. Temos deixado muita coisa que não quer nos aceitar por causa do nosso ponto de fé. Fica, porque Jesus disse que tem que deixar parentela. Amém. Tem que deixar pai e mãe. Tem que deixar tudo. E Jesus também disse, e o profeta explica, quando Paulo falou de Abraão, deixou sua parentela primeiro, está desorganizado, depois teve que se apartar de Ló, e quando se apartou de Ló, que representa a virginécia, foi quando a promessa do filho veio. Amém. Jesus virá para sua noiva, quando será separada a sua noiva. Aleluia. Glória a Deus. E o profeta diz, na mensagem, a crueldade do pecado, ele diz que quando Abraão venceu a incredulidade, ele tomou a chave da morte. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Agora, meus irmãos, busque a direção de Deus, busque a inspiração divina, que essa é a maneira de você chegar e ter o apoio de Deus. Porque você pode ler e pode escutar fita, mas se tu não tiver a inspiração divina, tu ainda permanece para trás. Você precisa ir para frente. Amém. Então, essa pregação é da responsabilidade do pastor Jorge Aquino. É da cidade de Santa Rosa, do Rio Grande do Sul, da caixa postal 330 no Correio. E o CEP é 98.900 ponto mais 30. É ali que está. Isso é de responsabilidade minha. Não tem nenhum manheiro que tem que se queixar para esse ou para aquele. Se achar que está errado, me procure a mim. Irmão José não tem a ver com o que eu estou pregando. Ele pode até considerar isso, mas ele não é responsável por o que eu estou falando. Adianta, tem homens que dizem, lá no irmão José, deixa ele trabalhar, tem muita coisa já para responder. O que nós precisamos é orar por ele. Amém. Precisamos ajudar nas nossas orações e precisamos ajudar nas nossas ofertas, como tem feito. Amém. É isso que nós precisamos. Glória a Então, Deus. essa é a verdade que está acontecendo. Os irmãos sabem que isso é verdade. Amém. Mas que Deus abençoe uma unidade de fé. Até que todos chegamos à unidade de fé. Quem que chega? A noiva de Cristo. Quem são? Eleitos, homens e mulheres, que Deus sabe que chegarão à perfeição. Glória a Deus. Deus não olha por grupo, Deus olha por indivíduo. Amém. Deus olha onde está a sua palavra. Aleluia. Deus abençoe, irmão. Amém.